Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais um estudo, então, da nossa escola dominical. E hoje a gente vai falar sobre Jabes. Jabes, diz o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 11. Jabes orou ao Senhor. E falar sobre Jabes é falar sobre oração. E a oração é alguma coisa que, nesse momento, diante de tudo que nós estamos passando, é algo que é fundamental para cada um de nós. Mas que oração? Que tipo de oração nós temos feito ao Senhor? Nós cremos no poder da oração? Nós cremos que a oração pode mudar realidades, pode mudar a minha realidade, a sua realidade? Nós acreditamos que a oração pode mudar a realidade desse país, desse mundo? E diz o texto para a gente que Jabes orou e disse: Deus dos céus, se o Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, que a sua poderosa mão esteja sobre mim, que o Senhor alargue as minhas fronteiras e que não me venha aflição. E diz o texto que o Senhor ouviu a oração de Jabes e ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. O nome de Jabes era o nome que trazia em si uma expectativa muito ruim, porque quando ele nasce, a sua mãe colocou esse nome, que é o nome que significa aquele que traz tristeza, aquele que traz sofrimento. E naquela cultura em que Jabes vivia, na cultura judaica, o nome era uma coisa muito fundamental, né? Diz que se você quer conhecer uma pessoa, primeiro você conhece o nome, depois você vai conhecer essa pessoa. Então aquele nome trazia em si uma carga de problemas, de tristezas, de possibilidades de coisas ruins muito grandes. E Jabes ora, né? E Deus muda a sua realidade. E eu particularmente acho muito interessante na oração de Jabes, que ele diz assim: tomara que o Senhor me abençoe. Eu desejo que o Senhor me abençoe. Eu desejo que a sua bênção seja sobre a minha vida. Eu desejo que a sua presença seja comigo. Eu desejo que a sua poderosa mão esteja sobre mim. Eu desejo que não me venham aflições. Eu desejo que o Senhor alargue as minhas fronteiras. São pedidos relativamente simples até. Não é uma oração rebuscada, não é uma oração de palavras escolhidas. É simplesmente uma oração sincera. Uma oração de quem não deseja viver aquela realidade que disseram que seria a realidade dele. Alguém que se direciona ao Deus em quem ele crê e diz: eu desejo que o Senhor me abençoe e que o Senhor mude essa realidade que o meu nome traz. Desejo que o Senhor mude essa realidade que a minha história traz. Desejo que o Senhor mude essa realidade que atitudes passadas traz consigo. Muda essa realidade. Alarga as minhas fronteiras, me dá novas possibilidades, novas oportunidades de fazer diferente e de fazer diferença. Mas eu quero muito que a sua poderosa mão esteja sobre mim. Eu desejo estar guardado nas tuas mãos. Eu desejo estar protegido pelas tuas mãos. Me livre do mal. Se a tua presença estiver comigo, se a tua poderosa mão estiver sobre mim, eu sei que não me virão aflições.
Me livra das aflições, me livra do mal. E é muito bonito que a gente vê que essa oração feita com fé agrada a Deus. Deus ouve essa oração e a gente sabe que Ele responde. E a gente sabe que Deus responde porque o texto termina dizendo que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A gente realmente não tem a menor ideia de quem foram os irmãos de Jabes. A gente não sabe o que o Jabes fez. A gente sabe apenas que Jabes orou. A gente sabe apenas que Jabes teve fé. E a gente sabe que Deus atendeu a sua oração. Como é que tem sido hoje na nossa vida? Eu gosto, sempre quando a gente faz a reunião de oração, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir, a gente sempre canta aquele hino: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Você crê no poder da oração? Nós temos crido no poder da oração? Nós temos crido que Deus muda realmente as realidades? Nós acreditamos que Deus mudará a realidade do problema que nós vivemos hoje, problema que envolve saúde, que envolve economia? Um problema que coloca frente a frente duas coisas que parecem tão antagônicas. Porque tantas e tantas vezes a gente vê e a gente fala das situações de opressão, das situações de pobreza, das situações de sofrimento, e a gente ouve muito falar de uma escolha. E quando se fala sobre escolher entre vida e economia, eu gosto muito de lembrar do texto que diz assim: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Só é possível viver se a gente escolhe a vida. Não é possível, não estou dizendo que a economia seja maldição, absolutamente. Só estou dizendo que sempre que alguma coisa precisa ser escolhida e você tem que optar entre a vida e alguma outra coisa, a única possibilidade de viver é escolhendo a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E por que eu falo isso agora? Quando a gente está tratando de oração, a gente está falando sobre escolhas. Eu digo isso porque eu tenho observado nesse tempo em que Deus também ouviu as nossas orações, e eu queria que você trouxesse a sua memória, quantas vezes na igreja nós oramos pedindo a Deus que nos desse Pinheiral. Quantas e quantas vezes nós oramos e pedimos a Deus que nós saíssemos das nossas portas e que nós alcançássemos essa cidade para o Senhor. Quantas vezes nós pedimos a Deus que nós fôssemos uma referência de fé e do amor de Deus neste lugar, para que este lugar fosse um lugar de pessoas transformadas pelo amor de Deus, convertidas ao Senhor, e uma conversão genuína, sincera, que levasse a nossa cidade a um outro nível, um nível onde não houvesse a prostituição, o adultério, as drogas, a corrupção e tantas outras coisas. Nós oramos muito. E você percebeu como Deus ouviu a nossa oração? Você percebeu que, diante desse tempo que nós vivemos, Deus nos arrancou de dentro das nossas quatro paredes e alargou as nossas tendas, de forma que nós atingimos hoje lugares que a gente nem imagina. E aí, aquilo que eu falava antes sobre escolher a vida, eu digo porque quando a gente recebe essa bênção, essa resposta de oração: Senhor, eu quero ganhar essa cidade, eu quero sair das quatro paredes, o Senhor me permite ir muito além das cidades. Aí eu vejo nas redes sociais muitas vezes
as pessoas compartilhando tantas coisas que não são palavra de Deus. E como é possível eu pedir a Deus alarga as minhas fronteiras? E Deus alarga as minhas fronteiras e eu uso a minha influência, eu uso o espaço que eu consegui para compartilhar ideologias, ao invés de compartilhar a palavra de Deus. Eu penso, irmãos, que é muito sério quando a gente recebe de Deus uma bênção e a gente pede, Senhor, tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor alargue a minha fronteira. Tomara que o Senhor me dê oportunidades de levar o seu nome. E Ele me dá essa oportunidade, Ele diz um sim enorme àquilo que eu pedi a Ele, e eu pego essa bênção, e ao invés de anunciar aquilo que a gente cantava no domingo passado, ressuscitou, ressuscitou, Ele vive, venceu a morte, onde está a morte, a tua vitória? E ao invés de anunciar essa vitória da vida sobre a morte, eu anuncio ideologias. Eu anuncio palavras de morte, discursos de ódio. O espaço de tenda alargada que Deus me deu para proclamar sua palavra, eu utilizo para pegar uma ideologia ou outra ideologia. E não utilizo para anunciar a palavra de Deus. Aí eu vou vendo em alguns compartilhamentos de muitas e muitas fake news, e eu vou me lembrando que esse espaço, onde para mim, eu, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, ganho para manifestar o reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, eu faço o serviço daquele que é pai da mentira? Como? Como é possível isso? Falando em português, né? Fake news é mentira falsa. Mentira, desculpe. É notícia falsa, né? Ou seja, é mentira, né? Jesus diz muito claramente que o diabo é o pai da mentira. Cabe, como discípulo de Jesus, eu compartilhar uma mentira? Eu divulgar uma mentira? Só porque ela é conveniente para a ideologia que eu prefiro? Foi para isso que Deus me chamou? Foi para isso que Deus alargou a minha tenda e me deu essa oportunidade? Nós cremos no poder transformador da oração. Cremos muito. E nós temos pedido a Deus que transforme essa nação. Mas aí eu penso assim, que a minha oração precisa ser mais próxima. Eu preciso pedir a Deus que transforme a mim. Eu preciso pedir a Deus que me dê a compreensão da sua vontade. Porque eu posso crer que Deus pode transformar essa nação. E que Deus pode curar, e que Deus pode restaurar, Ele pode curar, Ele pode restaurar. Mas eu tenho muita dificuldade de acreditar que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque de verdade, eu acredito que o meu pão eu ganho. É isso que a gente vê em muitos discursos. Porque se nós não cuidarmos das outras coisas, não sairmos para trabalhar, a gente vai entrar em crise. A gente já está em crise. A gente vive em crise econômica há muitos anos. Mas acho que dessa vez a gente entra numa crise maior, que é uma crise de fé. Quando eu acredito que Deus pode eliminar o vírus, e pode eliminar o vírus, mas eu tenho dúvidas de que Deus pode me sustentar.
Porque quando eu escolho algo diferente da vida, eu estou duvidando da capacidade de Deus de me sustentar. Eu tenho muita dificuldade de orar o pão nosso de cada dia, nos dá hoje então. De verdade, porque talvez eu não queira só o pão de cada dia. Talvez eu queira a segurança dos celeiros cheios. E a loucura, né? Alma, come, bebe, regala-te. Louco, hoje mesmo te pedirei sua alma, e aquilo que você juntou vai ficar para quem? Basta-nos o pão de cada dia, e Deus nos dá o pão de cada dia. Mas aí talvez eu tenha muita coragem e muita fé suficiente para acreditar que Deus me dá o pão de cada dia. Mas eu estou com uma dificuldade enorme de dizer: perdoa as minhas dívidas, do mesmo jeito que eu tenho perdoado aqueles que me devem. Porque talvez eu tenha muita dificuldade de perdoar ou de desejar que Deus perdoe aqueles que pensam diferente de mim. Porque nessas coisas que eu vejo anunciadas ou compartilhadas, tem sempre um discurso de ódio embutido. Tem sempre um discurso de condenação ao outro embutido. E aí eu vou vendo que tantas e tantas vezes a gente vai percebendo que a oração que nós fazemos não é essa. Pai nosso que estás nos céus, seu nome seja santificado, que o seu reino venha, que nos dê o pão de cada dia, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado. Mas quantas vezes as nossas orações diante daquilo que eu tenho, e eu digo diante daquilo que eu tenho visto compartilhado, muitas orações que eu tenho percebido são aquelas de: Senhor, muito obrigado, porque eu posso estar aqui diante do Senhor, porque eu não sou como aquelas outras pessoas corruptas, ladras, ladrões, roubadores, esquerdopatas, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro adjetivo. Senhor, muito obrigado porque eu não sou genocida, porque eu não sou assassino. E aí nas minhas orações estão indo as minhas ideologias, mas eu não estou tendo coragem de dizer: Senhor, ser propício a mim, pecador. A oração que tem poder transformador para resgatar essa nação é essa: tem misericórdia de mim, pecador. Porque se Deus tem misericórdia de mim e eu me converto e eu sou realmente transformado pelo poder de Deus, esse poder que me transformou, também através de mim é transformador para a minha nação. A minha nação será salva, a minha nação será resgatada, a realidade da minha nação será totalmente transformada quando cada um de nós orar ao Senhor pela nação. Quando cada um de nós estiver voltado a louvar ao Senhor, a servir ao Senhor. Quando o desejo do nosso coração for o desejo de que verdadeiramente pessoas de todas as ideologias se convertam. Eu estive olhando muito, meus irmãos, nessas questões e vi por muitas e muitas vezes pensando como alguém que se diz cristão pode defender tal pensamento, tal linha de pensamento. Isso aqui não bate com a palavra de Deus, nem de um lado nem de outro. E aí eu percebi que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ao perceber isso, eu percebo também que aquilo que me move, aquilo que precisa me mover, é o amor de Deus. Aquilo pelo que eu preciso trabalhar é o reino de Deus.
Que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. Que cada um de nós possa escolher a vida para que vivamos. É esse poder que a oração tem. O poder transformador da oração não é um poder mágico. Deus não faz mágica, Deus realiza milagre. A oração tem o poder de realizar milagres nas nossas vidas. O milagre da salvação de cada um de nós. E eu preciso me comprometer com isso. Eu preciso me comprometer com a palavra de Deus, eu preciso me comprometer com o reino de Deus. E hoje, quando nós formos orar, que nós possamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Deus que nos vê em secreto. E orar com fé. Dizer, Senhor, derrama sobre mim a tua bênção. Não aquilo que eu desejo e que considero como bênção, porque os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos, porque os teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Então derrama sobre mim a bênção que o Senhor tem reservado para mim, para que eu faça a tua vontade. E mais uma vez, Senhor, alarga as minhas fronteiras, me dá mais uma vez, Senhor, a chance, a oportunidade de anunciar o teu nome. Que onde a minha voz chegar, onde os meus dedos me levarem, que eles possam levar a tua palavra. Que eu esteja comprometido com o teu reino. Que eu esteja comprometido com o meu próximo. Eu encerro essa palavra com um trecho de um outro hino, de quando eu era criança, que eu acho que é muito complementar, sabe? Muito complementar a eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Porque a minha fé me movimenta. A minha fé me leva a agir. Porque Deus age através de mim. Através de cada um de nós. E aí, como cristão, como alguém que deseja ser transformado por Deus, como alguém que deseja ser usado por Deus, eu encerro com a último verso de um hino que eu cantava quando era criança, que nós cantávamos na igreja quando éramos adolescentes. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar, que a injustiça é contra Deus, que a vil miséria insulta os céus. E Jabes orou, Deus dos céus, tomara que o Senhor me abençoe. Tomara que o Senhor alargue as minhas tendas. Tomara que a sua poderosa mão esteja sobre mim e que não me venha aflição. E que essa oração com fé seja do agrado do coração de Deus. E Ele conceda o desejo do meu e do seu coração. Que a nossa nação viva. Que a nossa nação viva em paz. Deus nos abençoe.